Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Para que a gente está aqui hoje? Porque o nosso Alberto Guerra, vulgo o pior presidente da história do Grêmio, deu mais um show de vergonha alheia com a carta aberta que ele divulgou em seu Instagram. Tu já deve ter visto isso, com certeza. Todo mundo viu assim que ele largou. Entre erros de português, tentativa de explicar sem explicar a dívida do Grêmio, nada com nada, sem pé nem cabeça, ele ofendeu, desceu o nível lá embaixo contra jornalistas. A gente vai especular quem são eles, vocês já devem ter visto na capa, vocês devem imaginar quem, e se não a gente vai especular quem são eles e falar um pouquinho dessa vergonha alheia de Alberto Guerra. Isso depois da vinheta. O rico assim, virou o presidente de um clube e não consegue botar um texto no chat GPT para corrigir erros de ortografia, é foda. Segundo ponto, foi ele que escreveu? Não foi? Se não foi ele que escreveu, demite o assessor de imprensa, cara. Demite o assessor de imprensa, porque, pelo amor de Deus, que texto ruim. Que texto bem ruim. E a gente vai pro ponto aqui que a gente... Central, ele quer explicar a questão das dívidas? Numa carta aberta ao torcedor, é uma carta aberta para a imprensa, para humilhar a imprensa. E vamos lá. O cornetinha que ele cita, fica bem claro que é o César Cidade Dias. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aqui eu não estou dizendo o que ele disse, aqui estou eu conjecturando, tá? Os irmãos Metralha seriam Diogo Rossi e Alex Bagé. Não, desculpa. Seriam César Fabres e Felipe Kunrat, da Rádio Mortal. E os filhos de chocadeira que ele fala ali seriam Alex Bagé e sim Diogo Rossi, que ele já chamou de filho de chocadeira em outro momento. Pelo visto, esse palavreado é normal para o presidente Alberto Guerra. Gente, isso é coisa de gênio que ele escreveu, com J, tá? Gênio com J. É inacreditável que um presidente de uma instituição como essa aqui se porte deste jeito, cara, na rede social. Tudo bem, ele usou a rede dele, ele não usou o perfil do Grêmio. Foda-se, gente. Foda-se. Ele é o presidente da maior instituição do Rio Grande do Sul. E eu não tô nem falando de futebol, a maior instituição que a gente tem na nossa terra. Ele é o presidente. Tem que ter um decoro, tem que ter um respeito. E quando a RBS fala dele, por que ele não cita a RBS? Por que ele só bate nos identificados? Vocês sabem, eu já tive aqui meus problemas com o César Cidade Dias. Inclusive, ele já pensou em me processar por comentários que eu fiz a respeito de opiniões dele. Cara, mas aqui eu tô completamente do lado do César, do Bagé, do Kunrat, do Fabres e do Diogo, que são basicamente os citados nessa nota aí. É inacreditável, os caras fazem o trabalho deles. Tu gosta, tu não gosta, tem que tratar eles com respeito. Tu pode não gostar do trabalho deles. Tu pode achar ruim, tu pode achar o que tu quiser. Mas tu tem que respeitar as pessoas. Eu, particularmente, eu nunca vi nenhuma dessas pessoas faltando com respeito com o Alberto Guerra. Com um ser humano, Alberto Guerra. E ele faltou com respeito com essas pessoas. Ele agride jornalistas e comunicadores, no caso, porque nem todos ali são jornalistas. Ele agride pessoas importantes do Grêmio, que se não fossem essas pessoas, o torcedor não saberia a real situação financeira do Grêmio. Porque o Grêmio não consegue pagar salário no mês, tem que recorrer ao Rigo, porque o Grêmio não vai conseguir pagar 13º, tem que recorrer a não sei mais quem, porque o Grêmio isso, porque o Grêmio tornou uma transferban. O Alberto Guerra dá um show de arrogância e sim, é o pior presidente da história do Grêmio. Nenhum presidente que rebaixou o Grêmio foi a esse nível. É baixo, é pequeno, é vil, é lamentável. Um presidente de clube não pode ter esse tipo de atitude. Um presidente do Grêmio jamais pode ter esse tipo de atitude. Ele largou foda-se. Bem honestamente, ele largou foda-se, gente. Só que ele ainda é o presidente. E ele largou isso aí porque tem reunião do conselho hoje da noite. E ele quer justificar as coisas dele. As coisas injustificáveis que ele fez. Ele diz na notinha dele ali, quando em 2023 tivemos que fazer um time melhor que 22. Claro, o time de 2022 é da Série B. Entendemos que tu teve dificuldade lá, mas nada justifica isso, Alberto Guerra. Nada justifica isso. Tu escreveu essa nota, se foi tu que escreveu, foi com o rim, não foi com a cabeça. Porque se fosse com a cabeça, tu não faria isso antes de um jogo Grêmio-Palmeiras. O senhor não pensa no Grêmio. O senhor só pensa no seu umbigo e foi o pior presidente da história do Grêmio. E toda a solidariedade aos colegas que ele tentou ofender com essa nota, e com certeza não devem ter se ofendido, né? Devem ter dado risada da cara dele quando leram isso daí,
porque, cara, seria cômico se não fosse trágico pro torcedor do Grêmio. Deixa aí tua opinião sobre, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista. A gente volta a qualquer momento. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.